Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Comida de Pensar. Muito legal tê-los e tê-las aqui neste momento para a gente discutir esse tema que, para mim, é muito caro para a gente pensar na gastronomia, na comida. Filosofia e estética do gosto. E aí eu tenho um PS para acrescentar para vocês, ó. Ou o que a depilação brasileira e o iPhone têm a ver com tudo isso? Vamos conversar sobre isso hoje. A famosa Brazilian Wax será o nosso tema que a gente vai tratar hoje para tratar ou para falar sobre estética e, no limite, invocar aí o nosso tema da gastronomia. Então a gente vai chegar aí, a gente vai fazer um percurso para chegar até aí e vocês vão ver que vai fazer bastante sentido. Eu não sei se vocês conseguiram dar uma lida no texto lá do Nicola Perulo, que tinha lá, vocês conseguiram ver? Que é a introduçãozinha lá do Filosofia e Estética do Gosto. Se não, depois vocês deem uma olhada, porque ele consegue ser bem claro sobre isso que a gente vai discutir hoje. Mas a gente está falando, pessoal, de um tema, de uma temática, que ela é muito pouco utilizada, ou então, até historicamente, né, ela sempre esteve fora da discussão ou do debate da alimentação, da gastronomia de um modo geral. Filosofia e a estética, a gente vai fazer uma pequena propedêutica, que eu costumo chamar, que é um pequeno percurso, para a gente mostrar algumas bases dessa ideia de estética como uma disciplina da filosofia, para a gente poder chegar até essa proposta do gosto. Ora, o que é o tal do gosto? Gosto, gente, sempre foi algo referente ao paladar, né? O gosto de uma fruta é algo que a gente conseguia determinar, compreender a partir do nosso encontro, né, das nossas papilas gustativas com aquele objeto. E materializava-se então em nossa boca, então emitia essa informação para o nosso cérebro, dizendo que aquele é o gosto de uma determinada fruta. Só que com o iluminismo, a proposta de gosto ela sofre um deslize semântico, né? Gosto não quer dizer mais uma coisa tão simples e pura como o gosto de alguma coisa. O gosto passou a determinar, por meio de juízo de valor, aquilo que a gente acha que é agradável ou não, não necessariamente mais ao paladar. Então, o gosto foi apropriado, principalmente pelas artes, para se discutir, então, o que seria o bom gosto, o gosto artístico, por exemplo, né? E até o gosto para determinar coisas que a gente tem prazer ou não de fazer. Então, assim, as nossas atividades e todos os nossos juízos são determinados, então, agora a partir dessa ideia de gosto, né? Então, eu gosto disso ou não gosto daquilo, né? Você tem um bom gosto se você gosta de determinada música, ou então um mau gosto. E claro que dentro da cozinha vai ganhar, dentro desse nosso contexto gastronômico, vai ganhar uma proporção mais complexa, porque o gosto sempre foi uma coisa muito simples, que era o palato, e agora se tornou um método de julgamento. E agora a gente vai começar a falar sobre o que é esse julgamento do gosto. Como que a gente julga uma comida, por exemplo. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer essa pequena linha do tempo aí que eu estou trazendo para vocês. Olha, pessoal que já está mais familiarizado com as comunicações, com a filosofia, né, com as humanas de um modo geral, né, letras, história, já devem conhecer um pouco dessa estrutura, mas se já conhecem também vai ser interessante para a gente poder fazer essa linha do tempo num percurso pensando sempre, tendo a comida sempre, né, como esse objeto. Veja, quando a gente fala de estética, a gente está falando aqui não da estética, que é esse ofício que está muito fácil da gente encontrar hoje, né? Está muito dado no comércio, que é o ofício de esteticista, né? Quando a gente fala de estética, a gente está falando de beleza, né? A estética de beleza. Então você vai olhar, você vai passar pelo comércio e você vai ver lá um estúdio de estética. Então você está pensando não em filosofia, você está pensando naturalmente na estética da sua pele, né? Ou então do corpo, sabe? Então esse ofício de estética, que inclusive agora já chega
as universidades como disciplina também, para você estudar estética a partir desse ideal de esteticismo, é outra coisa. O que a gente vai discutir hoje vai ser a estética como disciplina filosófica. Bem, sempre esteve atrelada, a estética sempre esteve atrelada às artes, sabe? E a ideia, principalmente, do belo, que foi o que funda a ideia de arte. A ideia do belo é o que a gente vai discutir hoje. O que é beleza, sabe? E o que é feiura também, né? Porque são partes da mesma proposição. Na estética grega, que é um lugar de partida que a gente usa quando vai falar do pensamento ocidental, e aí eu não trago a ideia de estética oriental porque eu desconheço, eu tenho muito pouco acesso, né? Eu já até procurei algumas coisas, eu vi algumas referências de autores, mas eu acabei não conseguindo estudá-los, sabe? E então não consigo trazer. É uma coisa um pouco mais complexa. Mas para o nosso entendimento ocidental, que aí realmente é importante a gente estabelecer a base da estética grega, porque afinal de contas foi o que cunhou todas as nossas atividades, tanto comerciais como artísticas, ao longo da história. Tivemos muito pouca influência da proposta estética oriental do Extremo Oriente. Na estética grega, vamos falar especificamente da alimentação, a gente começa pensando a estética da comida ou do gosto, a gente começa pensando muito a partir de Sócrates. Né? No período socrático, Sócrates mesmo era um camarada que ele era categórico ao afirmar que comida é um tema que não interessa à filosofia. A gente vendo isso hoje, né, é um absurdo. Mas Sócrates colocava assim, olha, o filósofo tem mais com que se preocupar do que uma questão meramente fisiológica. A gente já superou essa ideia de que a alimentação é meramente um ato fisiológico. Então, a gente chega para Platão. Platão, ele supera, né? Ele na verdade, ele acrescenta a essa visão socrática a percepção artística de um modo objetivo, entendendo que o seguinte, essa apreciação estética, ela é da ordem da visão e da audição, dos chamados sentidos superiores. Houve, então, na estética grega, uma separação entre sentidos superiores e sentidos inferiores. Você vai ter, então, a visão e a audição como sendo sentidos mais nobres, porque, afinal de contas, você pode perceber melhor o mundo ao seu redor a partir da visão e da audição. E o olfato e o paladar, por exemplo, e o tato, eles dariam menos informação para a gente do que está acontecendo ao nosso redor, em termos de percepção. É claro que o Platão, então, vai se limitar a esse entendimento, enquanto Aristóteles acrescenta aí a receita, a poética. Aristóteles é o grande camarada que vai falar assim, ora, na vida tem algo que é muito maior do que essa perspectiva que a gente está vendo na imanência. Existe uma transcendência e a gente alcança ela por meio de uma poética, de uma abertura ao sensível de um modo mais amplo. Ele não detecta diretamente assim, né, uma questão estética ainda da alimentação, a partir da comida, tá? Mas ele abre um pouco mais o leque de percepção para essa categoria aí que a gente está chamando de estética. Já Epicuro, que é inclusive conhecido então como o filósofo foodie, né, o filósofo da gastronomia, inclusive tem até o site, né, o Epicurus, não é isso em inglês, que é um site gastronômico, entendeu? Fazendo menção justamente a Epicuro. Por quê? Porque Epicuro ele traz para a centralidade desse debate filosófico exatamente aquilo que Sócrates falava que não interessava ao filósofo: o comer e o beber. Só que aqui ele está falando do comer e do beber como prazeres, como prazer estético. Então ele já faz uma ligação exatamente a esse momento que seria mais tarde do iluminismo, de você entender ou perceber a vida ao seu redor a partir desse gosto, a partir desse prazer que a gente vai sentir sensorial. Então Epicuro vai ser muito feliz ao fazer essa colocação, mas ainda será muito limitada para a gente entender a gastronomia como uma proposta, ou a partir de uma proposta de estética.
Entendendo, gente, que essa proposta de estética ela está associada também a essa discussão que a gente vem tendo sobre comunicação, tá? Ela é também uma mediação. Bem, aí vamos dar um salto lá longe para Kant. Kant e Rumi são os camaradas que conseguem, então, trazer um debate um pouco mais preciso para a ideia de belo. E a proposta aí de Rumi, né, de sentimento estético. Para Kant, ele vai entender que você tem duas formas de olhar um objeto. E ele usa como exemplo essa rosa vermelha que vocês estão vendo aí na tela preto e branco, que tem essa corzinha aí para dar um tchan. Ele vai colocar a rosa vermelha e vai perceber o seguinte, vai falar assim, opa, temos aqui uma dualidade. A gente pode olhar para a rosa vermelha e retirar dela, ou então olhar para ela, por dois caminhos. Um pelo caminho da constatação e outro pelo caminho do juízo. A constatação é os sentidos objetivos. Kant ainda está preso a essa proposta platônica da visão e audição sendo os sentidos superiores. Por quê? Ele vai falar assim, esta rosa, ela é vermelha. Então, nosso primeiro contato é o visual. E é a constatação. Você não vai negar que ela é vermelha. Essa rosa, ela está, enfim, ela desabrochou. Então, também é uma constatação. E o outro caminho que o Kant vai propor é o caminho do juízo, que são os sentidos subjetivos. E aí ele vai falar que esta rosa vermelha, desabrochada, é bela. E ela é bela porque ela representa um estado de belo, por ser um vermelho tão vívido, etc. Parará. Só que os sentidos subjetivos, por serem subjetivos, estão aí à mercê do juízo, à mercê da discordância, né, e do conflito. E aí é quando Rumi entra para poder propor um discernimento de beleza. Ele vai perceber a importância de padrões de gosto aparecendo na nossa relação com o mundo que nos circula, entendeu? Isso diz respeito às capacidades naturais do gosto do ser humano, das suas habilidades de realizar julgamentos morais e estéticos. Então a gente tem pelo primeiro momento, de fato, o julgamento estético tomando conta do centro da questão. Só que esse julgamento estético de Rumi, ele ainda está muito ligado, apesar de Rumi já ter uma abertura e ser usado muito por filósofos, né, do nosso tempo já agora, para discutir a gastronomia, Rumi ainda está falando muito do aspecto artístico. Né? Então, o artístico como gosto, como lugar no qual você expõe uma obra e ela fica aberta para julgamentos. Perfeito? E aí você já tem, então, uma outra escola, que é uma escola mais contemporânea, do Wittgenstein e do Dewey. Esses dois caras são muito citados por esses filósofos de agora, que vão tratar de gastronomia de uma forma mais direta. Por quê? Porque o Wittgenstein, por exemplo, ele vai resgatar o pensamento de Aristóteles e vai dar um valor poético às coisas do cotidiano, entre elas o ato de comer e de cozinhar. Se torna poético. Ou seja, a poesia não está mais associada apenas à literatura, às artes e à natureza, como era o caso de Aristóteles, né? Entender a natureza como exercício poético. Não, a poesia está no cotidiano. E com isso, você tem Dewey, que acrescenta a essa história, né, um pragmatismo. E aí ele vai ser um pouco mais direto e vai falar o seguinte: não há distância mais entre sujeito e objeto no ato de comer. Essa hierarquia que a gente construiu, tradicional dos sentidos, ela privilegia a visão, privilegia a audição, só que ela esquece, então ela está devendo, né, algumas conexões que a gente pode fazer que envolvem outros tipos de aproximações sensoriais. E se a gente for falar de sensoriais, a gente está pensando nos nossos sentidos
ocidentais, que são a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Então, ele reúne todas essas 5 para poder entender o seguinte: ora, estética, ela então é uma disciplina que diz respeito aos sentidos, mas aos sentidos como um todo. A gente precisa desconstruir essa hierarquia que fez com que só a obra de arte ela é artística e ela é elevada porque você consegue vê-la. E aí você exclui as pequenas percepções de uma maneira prejudicial, né, até para esse pensamento que a gente está buscando aí de estético. O que a estética do gosto é, então, no final das contas? A estética do gosto, ela sai desse sentido unilateral de sentido, de visão e de audição, e ela começa a penetrar esse campo do prazer, né, do hedonismo e também do conhecimento. Você não adquire conhecimento só por aquilo que você leu ou ouviu. Você começa a adquirir conhecimentos táteis também. Né? Se a gente for falar, eu acho que a gente não tem nenhum profissional de educação física aqui. Na turma anterior a gente tinha. Né? E a gente conversou um pouco nessa aula sobre a memória muscular. Memória muscular, gente, nada mais é do que um exercício do tato e uma inteligência do tato aplicada, né, a partir de uma sensação que ela reteve. Então, isso é conhecimento. Né? Essa memória muscular, ela é também uma forma de conhecimento. E o paladar, como não seria? Né? A gente sempre julga que o melhor cozinheiro é aquele que tem mais experiência mesmo de provar, né, das diversas fontes e diversos alimentos e consegue, então, criar todo um repertório de referências gustativas. É a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar de crítica de gastronomia, ou então crítica de qualquer coisa, a gente tem que levar em conta que crítica, antes de mais nada, ela vai ser, ou ela pode dizer respeito, né, ao repertório. Então, o crítico, não é que ele vai falar assim, poxa, eu achei esse filme horroroso, sabe? E aí vai falar assim, mas o espectador médio vai achar esse filme maravilhoso. Mas aí, gente, é porque entre o tal do expert e o espectador médio, você vai ter um abismo de referências. Só que o debate não é só o do gosto ou não gosto, ou se isso é bom ou se isso é ruim, de acordo com quem está falando. Mas o debate estético é muito mais de o que isso quer dizer, o que essa sensação representa. Então, a estética ela vai abrir um caminho para a gente, que é um caminho de percepção. Então, por isso que é bom a gente convocar, e aí eu uso um camarada lá na França, chamado Merleau-Ponty, que é um estudioso, né, desse, filósofo também, e ele vai falar muito sobre a percepção. E ele vai falar assim, olha, nossa percepção ela chega a objetos. E o objeto, uma vez constituído, aparece como a razão de todas as experiências que dele tivemos e que poderíamos ter com ele. Assim, uma frase meio, né, profunda demais, assim. Só que ela quer dizer uma coisa muito simples, que é o seguinte, a nossa relação com o objeto é a nossa relação com o objeto. Ela vai ser determinada a partir de tudo aquilo que a gente vivenciou com ele, com este objeto, particularmente. E aí, quando ele está falando de objeto, ele está falando de qualquer coisa. Pode ser de fato um objeto, né? Sei lá, uma bicicleta, entendeu? Mas pode ser também um objeto de estudo, ou de pensamento, ou de debate, por exemplo. Entendeu, gente? Então, assim, você teve esse percurso inteirinho, que durou muito tempo para a gente poder tentar chegar a um debate de, tá, e a comida, e a gastronomia? Onde que entra na fila do pão desse debate de estética? Sabe? E por que que seria importante ou relevante falar sobre uma estética do gosto ou estética da comida? E esse é o debate que a gente vai ter colocado neste momento para conversar. Deu para sacar, gente, mais ou menos esse percurso histórico? Eu não entrei muito em detalhes de cada uma dessas correntes filosóficas, porque não é o interesse principal nosso, gente. É claro que se você quiser entender um pouco melhor, vai ter que ir nessas fontes. Então, as fontes estão dadas. Esse slide vai ficar, inclusive, para vocês lá no nossa plataforma digital. Se vocês tiverem interesse de fazer
ou de reconstituir esse percurso. O que eu recomendo é que vocês não façam isso, né, se vocês quiserem ter uma noção um pouco mais objetiva dessa discussão que a gente está tendo. Por quê? Porque aí chega no interesse dessa nossa lição de hoje. Temos alguns pesquisadores e pesquisadoras que, a partir dos anos 90, na verdade, da segunda metade dos anos 90, começaram a falar assim: opa, existe sim uma filosofia e uma estética da alimentação. A gente pode tratar do tema comida a partir dessas disciplinas. E aí, quem desbravou esse contexto aí todo foi a Caroline Crossmeyer. Então, a gente está falando de pessoas que ainda estão vivas, né? Teóricos e teóricas que ainda estão vivas. Então, a Caroline Crossmeyer, ela escreve um livro lindíssimo chamado Making Sense of Taste. Então, é assim, fazendo sentido do gosto. Ela faz um jogo de palavras, né, no inglês, faz mais sentido. Mas é basicamente a gente dando sentido ao gosto, usando a brincadeira do sentido, dos sentidos que a gente tem, né? Então, a Caroline Crossmeyer, é da Universidade de Chicago, se não me engano, ela vai desbravar esse território falando o seguinte: primeiro, acabou esse papo de hierarquia de sentidos. Não faz o menor sentido você ter a visão e a audição alçadas como esse lugar ou esse patamar de melhor, é, é, mais capazes de criar um julgamento acerca de qualquer coisa que seja. E se a gente for para filosofia oriental, do Extremo Oriente, a gente vai ver que os sentidos começam a ser diferentes. Não se trata apenas só ser na própria cultura do Zen budismo, né? Você não tem só visão, audição, tato, paladar, parará. Você tem também um sentido chamado consciência. Olha só que doido. Consciência como um sentido. Na mesma proporção, na mesma altura, né, que você tem os sentidos do paladar. Então, assim, o sentido de consciência, se você traz ele como sentido, ele vai começar a acrescentar um outro valor à sua relação com a vida, ou com o objeto, como é a formulação que a gente está tratando aqui nesse momento. Então, a Caroline Crossmeyer faz isso, e aí um camarada chamado Kevin Sweeney também vai fazer isso, também americano ele, tá? E o italiano Nicola Perullo, que no início dos anos 2000, bem no anos 2000 mesmo, ele escreve, né? Ele fala assim, ele escreve como se fosse um manifesto, né? Por uma estética da comida. Pronto. E Perullo foi esse camarada que eu mandei um e-mail para ele em 2017, depois que eu li o livro dele, cuja introdução está lá na nossa plataforma digital. Mandei um e-mail pro cara e falei assim: Perullo, li o seu livro. Eu estudo, na época eu estudava, estética no cinema. Falei assim, ó, eu estudo estética no cinema. Só que eu meio que sou crítico gastronômico. E eu tô querendo estudar a estética na gastronomia. E eu li o seu livro. O livro dele chama-se, inclusive, A Filosofia e Estética do Gosto. Não, Filosofia e Experiência. O gosto como experiência. Filosofia e Estética do Gosto. O gosto como experiência. E aí ele vai ser muito mais didático ainda, que nem a Caroline Crossmeyer. Ele parte, aliás, de Caroline Crossmeyer, inclusive. Volta em Wittgenstein, vai em Epicuro, né, principalmente. Aí, ó, a Tamires com o livro aí na mão, tá vendo? É isso aí, Tamires, legal. Você já leu a introdução dele? Vanessa também Já, tem? Pô, que massa, gente. ele é Pronto, a gente vai ótimo. discutir isso aí. Pronto, vamos discutir isso agora. Mandei um Perfeito. e-mail para esse homem, em 2017, e ele me respondeu 5 horas depois e falou assim: vem para cá estudar comigo. Eu falei assim: massa. E aí eu consegui uma Uau, bolsa. vou copiar a tua ideia. Faça isso. Aí eu consegui uma bolsa da CAPES e fui no ano passado. E foi aí que eu, enfim, mergulhei nesse tema, nesse assunto muito doido, né, que parece ser uma viagem, né? Nem é tanto assim. Tá? É uma viagem sim, mas nem tanto assim. Né? A gente vai dar uma destrinchada aqui nesse momento para pensar essa questão. Bem, o Perullo, eu acho que ele consegue ser muito feliz em tratar de uma forma um pouco mais fácil, eu diria, de maior fácil entendimento, esse debate do que é uma estética do gosto, que não é um julgamento do gosto, não é um processo de crítica gastronômica, é um processo, de fato, de experiência estética. E quando a gente fala em experiência estética, a gente está falando de coisas que são muito interessantes. Por exemplo,
Não compartilhei a tela. Ah, eu esqueci desse slide. Enfim, foi o que a gente falou agora, tá? A hierarquia do gosto, os sentidos inferiores. Então, o Perulo reivindica a importância desses demais sentidos para fins de experiência, porque o mais interessante é a experiência. Só que vocês, gente, sendo pessoas que gostam de comer, que gostam de gastronomia, que estão ligados à alimentação de alguma forma, já devem estar saturadas e saturados de ouvir falar em experiência. Não é isso? Ah, não, eu não vou eu pago mais para ir naquele restaurante porque não é só por um jantar, é por uma experiência. Já ouviram esse termo, né? Agora, tudo assim, o próprio branding está sendo reformulado de vários restaurantes, falando assim: venha comer aqui, não é só uma churrascaria, é uma experiência. O valor da experiência foi colocado no nosso tempo agora, como esse valor a ser alcançado. Tudo tem que dizer respeito à experiência. É por isso que a gente está investindo cada vez mais em coisa doida no restaurante. Tem que colocar grafite na parede, tem que colocar uma música assim assado, sabe? Então você precisa deixar aquele ambiente propício para as pessoas terem ou receberem ali uma experiência. E aí você vai ter essa experiência sendo exercida. No restaurante é muito fácil a gente ver, o próprio. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ir ao Dom ou assistir alguns vídeos lá do Dom, do Alex Atala, no qual eles têm o famoso, vamos daquele negócio, aligô, né? Que é um entre prato salgado e sobremesa, ele serve o tal do aligô. Só que ele serve com o garçom sai lá da cozinha, girando esse aligô em 2 colheres, sem deixar cair, até chegar no seu prato e plaf, coloca a meleca lá. Tudo bem que minha esposa passou mal depois que comeu esse negócio, né? E a gente terminou a comemoração do nosso aniversário de casamento, né? Perdendo um filme na Mostra de São Paulo por causa disso. Enfim, coisas da experiência. Nada de mal aconteceu comigo, não sei agora mais se ela ligou ou não. Mas a experiência foi essa. Perfeito? Bem, o ponto de partida do nosso debate, antes da gente entrar aí nesse o gosto com experiência, está nessa pequena frase, singela frase. O paladar experimenta-se. Uma frase assim que diz tudo, entendeu? Não tem outro caminho de acesso do paladar que ele permita que não seja através da experiência. Então, o paladar, muito embora a gente não queira trazer nenhuma hierarquia ou divisão de sentidos, o paladar tem como uma especificidade a proposta do experimentar, porque a visão ela é poluída, entendeu? A gente abre o olho, a gente já está vendo. A audição e o próprio olfato, a gente não tem muito controle enquanto a relação desses sentidos com os objetos, porque eles invadem, né? Você está em algum lugar, você ouve um barulho, então você não tem como fugir desse barulho. Entendeu? Ele veio. Já o paladar, ele precisa da sua abertura para você chegar a ele. Ou seja, você precisa colocar na boca. O próprio tato você tropeça, né? Você encosta, mas o paladar não. A não ser que você esteja sendo forçado a comer, como ainda muitos papais e mamães praticam com seus filhinhos, né? E eu acho que é importante rever essa ideia de forçar a criança a comer alguma coisa. Tá? A gente pode debater isso também. Mas o paladar, você precisa abrir a boca. Você precisa colocar esse negócio lá dentro. Então, paladar, experimenta-se. Bem, nessa proposta do Perulo, ele vai trazer uma discussão que eu acho bem legal, bem agradável, entendendo que essa ideia do gosto como experiência, ele é uma experiência que é um acompanhamento, ou seja, você é como se você casasse com o objeto que você está querendo experimentar. Então você não come a comida e fala e experimenta a comida. Você experimenta com a comida. Você faz um processo ele usa muito
como esse objeto dele de estudo, o vinho, né? Ele é professor de vinho lá na Universidade de Colenso, então ele vai sempre tratar muito o universo do vinho. Então ele fala que a experiência não é uma experiência sempre necessariamente com. Então é uma experiência com o vinho, não é do vinho. O vinho não te dá essa experiência. A comida não te dá essa experiência. Você tem essa experiência com a comida e com o vinho. Por quê? Porque essa experiência, ela está suscetível a tudo quanto é interferência, desde o seu humor ao próprio clima que a gente tem, não é isso? Se está muito quente, se está muito frio, a companhia que a gente tem ao dividir aquele alimento, ou a falta da companhia, perfeito? Por isso que a gente preza tanto por essa ideia do o atendimento foi primoroso. O atendimento tem que ser primoroso no restaurante para poder permitir a experiência. Veja, então a experiência também não é uma coisa muito nova, não é só o pessoal desses restaurantes 3 estrelas Michelin que fica inventando balão de açúcar, né? Fica inventando poesia em cima da mesa e coloca um monte de comida na própria toalha da mesa para você poder experimentar. Não é só por aí. A experiência não é só esse sentido de essa epifania, entendeu? A experiência é algo que é constante na nossa vida e a gente persegue. Perseguir essas experiências é a gente se deparar com percepções e com chamadas crises estéticas. Daqui a pouco vai fazer mais sentido, tá, gente? A ideia de estética. Por quê? O que é uma crise que modifica, ou que emoldura a nossa forma de perceber a vida e as coisas? A crise é o prazer desinteressado, a produção de sentimentos íntimos que não têm finalidade específica. E aí tem um camarada chamado Gumbrecht que vai escrever um texto bem curtinho. Eu vou jogar lá para vocês depois como material de apoio, né, para vocês se quiserem estudar mais. E ele vai falar sobre pequenas crises. E aí ele vai falar muito sobre a crise da barba. É o exemplo que ele usa da barba. Né? Aí, ó, Marcos, que tem uma barbona aí, ó. Marcos, imagina, você tá lá na frente do espelho, aí você fez a barba. E aí você olhou pro espelho depois de passar o pano para limpar o resto do creme de barbear que ficou. Você se surpreende. Você pode não surpreender fazendo um escândalo, mas é uma pequena surpresa. Tem muito tempo que você não tem contato, talvez, com aquele seu rosto. Na verdade, isso aconteceu com muitos de nós, né, na quarentena. Todo mundo deixou o cabelo crescer, tudo cresceu, né, e de repente a gente cortou e se viu novo, né, ou se viu diferente, sei lá. Ou cortou você mesmo em casa, né, e falou assim, nossa, nunca vi um negócio desse na minha vida. Enfim, esse tipo de prazer é o que ele chama de uma pequena crise estética. No caso dele, ele fez a barba e reparou nas orelhas. Ele falou assim, eu acho que eu nunca tinha reparado nas minhas orelhas na minha vida, no formato delas. Assim. Pois eu fiz a barba e reparei. Eu falei, uau, tem orelhas. Olha só que coisa interessante. As pequenas crises, são essas pequenas epifanias que a gente pode ter ao andar na rua, né, ao ouvir o som dos passarinhos. E além de Gumbert, tem um camarada chamado Greimas, que vai propor essa ideia de fraturas, que também é uma ideia de crise também, só que no caso dele, ele vai colocar isso, ó, as coisas que acontecem repentinamente, algo que não está no nosso controle. E que a gente não sabe entender direito o que foi, se foi bom, se foi ruim, sabe? Se aquilo aconteceu, se não foi, sabe? Se é tudo junto. A ideia de fratura do Greimas, para fins de percepção estética, vai muito a partir da nossa experiência com a nossa vida cotidiana. Aquela ideia de você receber um temporal na frente da sua casa e que pode dar tanto um sentimento de medo como um sentimento também de prazer. Pode trazer uma ideia de olha que tempo bom e eu estou em casa debaixo das cobertas, como também olha que ameaça, não estava preparado para isso. Então, assim, as fraturas são as percepções que a gente não vai ter controle sobre elas e que podem nos servir como algo bom ou ruim, agradável ou não, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Por que ele está falando
de gastronomia e está falando dessas coisinhas. Daqui a pouco vocês vão saber. E percepção. Percepção sendo esse lugar de discussão maior que a gente vai ter para poder ter a percepção como esse lugar que vai reunir todas as experiências que a gente teve em torno desses objetos. Legal, galera? Eu não sei se eu estou correndo demais. Se vocês estiverem perdendo alguma coisa, me dá um toque. Oi, Patrícia, tudo bom? Chegou aí? Beleza. Bem, estamos falando de experiência estética e de percepção. No livro do Perulo, que ele vai falar sobre isso tudo em relação especificamente à gastronomia. E aí, Vanessa e Tamires, que já pegaram o livro aí, o que vocês acharam? Teve alguma coisa que chamou a atenção para vocês aí mais? Alguma ideia? Deixa eu rever algumas coisas aqui, porque eu leio e esqueço, por isso que eu risco o livro todo. Não, fica à vontade, pode dar uma olhada, dá uma espiadinha aí, porque as percepções que vocês vão ter lendo esse texto vão ser necessariamente, vão ser certamente diferentes das minhas, que a gente começa a degustar o... Oi, a gente começa a perceber as coisas a partir justamente dos nossos interesses pessoais. Eu concordo com ele aqui quando ele fala que o paladar não é um sentido só, né? E eu faço essa ligação com a cross, eu não sei exatamente o nome agora, não é cross-modalidade, mas é isso que você estava falando, da gente estar escutando uma determinada música, comendo um alimento, sentindo determinado sabor. E se a gente muda aquela música, a gente vai sentir outro sabor. Ou se vem um prato, sei lá, vermelho, vai me dar uma sensação que aquilo é doce ou que aquilo, sei lá, tem um sabor de fruta. Mas se vem num prato verde, pode ser, sei lá, azedo. Então isso eu acho bem interessante, assim. E eu acredito que o nosso paladar não é só quando a gente come, igual você colocou. Eu acho que ele começa já quando a gente sente o cheiro, né? No olfato também tá ligado. Não sei se isso tá certo ou não, mas para mim começa a comida quando a gente sente o aroma, já imagina mais ou menos o sabor que aquilo vai ter. E às vezes a gente se surpreende que não é aquele sabor que corresponde àquele aroma daquele alimento, enfim, né? Não sei. É exatamente isso, Vanessa, porque a gente acabou de falar, né, que as percepções que vão dar para a gente esse sentido conclusivo da nossa experiência, porque ela aparece como razão de todas essas experiências do objeto. Então, você falou do olfato, quando a gente vai comer alguma coisa, na verdade, o nosso sabor já começa até antes ainda. Quando a gente ouve os barulhos, né, referentes à cozinha, a gente tem também um valor que não tem a ver nem com nenhum sentido desses técnicos que a gente usa, mas, por exemplo, o valor do ciúme ou da inveja que a gente sente quando a gente vê os pratos dos outros sendo servidos no restaurante, né? Alguém passa com um prato assim, esse é o meu prato. Não é, sabe? Então, até com aquele sentimento de quando você é servido e já se arrepende imediatamente de não ter pedido a mesma coisa que a pessoa que está do seu lado pediu. Né? Você fala assim, putz, eu devia ter pedido isso aqui. Entendeu? Então, toda essa confusão... Né, assim, oi, digo. Tem uma citação aqui, que na verdade não é dele, mas está citada no livro dele, que é: o paladar é, portanto, o entrelaçamento do corpo com a mente em constante interação com o meio ambiente. E aí vai ao encontro do que o próprio Montanari falou naquele livro Comida como Cultura, né? Que o paladar é construído socialmente. É o gosto. Na verdade, lá ele não fala do paladar, ele traz como gosto. E aí ele fala exatamente disso, né? Que às vezes o que para a gente é ruim, é estranho, para outra comunidade, para outra região, outra localidade, sei lá, é super normal, porque é construído socialmente, né? Você nasce, vê as pessoas se alimentando daquilo, e aquilo passa a ser gostoso para você, porque não é a língua, né? É o cérebro. Sim, sim. Muito massa.
eu não diria nem que o Montanari está errado, na verdade, né? É que o Montanari está limitado justamente ao estudo dele, que é um camarada mais da sociologia e da história, né? E o Perullo, ele leva um pouco mais para esse lugar, que ele é um filósofo, e leva para esse lugar da estética, para essa discussão, né? Então, de fato, o paladar, ele é construído socialmente também. Só que, assim, ele é tão complexo, e a ideia do gosto, junto com o paladar, que também se confundem, né? Como a gente falou, você fala assim, isso tem gosto disso, mas isso tem gosto, só que eu não gosto, né? Então, você tem uma dubiedade no próprio termo, né? Na própria terminologia de gosto. Então, o Perullo, ele vai avançar, ou vai trazer essa proposta, né, sobre, as percepções são essas, a gente pode caminhar, ele vai além, isso, Tamires, ele vai além. E nosso objetivo é ir ainda além, porque o próprio Perullo já mudou de ideia, né, de algumas coisas desse livro que ele fez, tá, gente? Ele tá com um livro novo chamado Aí é uma viagem. Aí é uma viagem absurda, galera, que eu mesmo não consegui ainda. Eu falei assim, eu falei para ele, não vou ler esse livro, porque vai atrapalhar toda a minha pesquisa, entendeu? Eu não vou terminar nunca esse doutorado se eu for me meter a ler esse negócio, que é chamado Estética Ecológica. Aí, cara, ele vai para outro caminho. Aí é uma maluquice. Enfim, depois a gente pode chegar até lá, né? Mas por enquanto a gente vai estabelecendo essas bases de discussão, né, que para a gente vai ser mais interessante. E aí, como que a gente não pode falar de gosto e de experiência e de epifania sem falar, né, na prática, né, de alguns exemplos que a gente tem que são muito vibrantes da nossa cultura. E aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro, ali de cima, né, você tem Michel Proust com a sua Madeleine. Não sei se vocês já leram esse textinho, um textinho muito bonito. Eu tenho ele, posso colocar para vocês também como material lá, para vocês baixarem. É um texto muito bonito dele falando sobre a experiência dele com as madeleines, que são esses biscoitinhos, né, meio amanteigados aí, franceses, que são super leves, né, super aeradinhos, né, Marcos? Patrícia, a galera da cozinha aí, ó, que já deve ter feito, né? E tem também uma questão técnica das madeleines, né, que é muito difícil de fazer e que para você não chegar num biscoito duro, pesado, enfim. E Proust, ele vai narrar como que essa mordida que ele deu na Madeleine, com o chá e aquele momento todo em que ele vivenciou, o levou às memórias da infância. E Proust vai trabalhar muito a proposta de memória, né? E a memória aqui é a memória gustativa, e ele coloca essa memória, ele descreve essa memória de um jeito muito bonito. Só que quem mostra, talvez, de uma forma ainda mais, né, mais prática, mais contundente, é a Pixar, né? A Disney faz esse serviço pra gente, que eu imagino que todos vocês já devem ter visto, mas eu vou colocar aqui um trechinho para a gente ver esse momento que foi considerado agora, né, o efeito da Madeleine de Proust foi ressignificado para a nossa geração como efeito Ratatouille, né? Então, o efeito Ratatouille foi mais ou menos isso aqui, ó. E aí a gente vai mostrar esse trechinho. Se você estiver vendo a gravação, clica na descrição. Bem, só esse trechinho mesmo, né? Refrescar a memória, né, de quem já viu há muito tempo. Efeito Ratatouille, ele representa muito essa crise estética que a gente está chamando, entende? Que não tem valor de um juízo nesse sentido da crítica, de falar assim que é bom ou não. Aliás, pelo contrário, você não precisa nem falar que é bom. E falar que é bom também não resume ou não substitui toda a complexidade que foi aquele momento de experiência. Então, assim, esse não é a barra o nível, né, de julgamento que a gente tem que buscar quando a gente fala de um julgamento estético. Muito menos de quando a gente fala sobre a relação com o belo. Então a gente está voltando agora um pouquinho para falar sobre essa proposta de o belo. O que é o belo? E a comida bela, o que seria? Ou a comida feia? Então, assim, não tem a ver com apresentação, não tem a ver com o que o prato está querendo ou está mostrando para a gente. Tá, pessoal? Quando a gente está falando de uma comida bonita ou de uma comida feia, a gente está falando que é o seguinte: empratamento não é estética. O que acontece? Qual é a grande confusão que a gente tem no nosso momento? E eu não estou julgando, tá, as pessoas que estão usando isso.
Mas dentro da gastronomia, e até no próprio curso de gastronomia, e aí o pessoal aí, o Marcos pode ajudar até apontar para ver se eu estou muito acurado, nós estávamos conversando até com alguns dos professores de gastronomia, com quem são meus colegas aí de meus tempos de faculdade, em que, inclusive, tinha uma disciplina, ou então parte da disciplina, chamada estética do prato, então apresentação, então tratamento. Por quê? Porque a gente sempre fala que, poxa, esse prato é esteticamente bonito. É o vício que a gente carregou desde as nossas raízes gregas, né, do pensamento que eu estou falando, para poder entender que o julgamento que é belo, ele depende de um julgamento da visão. Ele precisa estar belo aos olhos. Quando você vai assistir esses programas de competição de culinária, Top Chef, Masterchef, não sei o que mais chef, né, Guerra dos Cupcakes, sei lá, todos eles, você vai ter os jurados falando, tá bom, mas esteticamente não. Já ouviram isso? Tá uma delícia, mas não é esteticamente bonito. Ora, estética, para nossa discussão, não é essa. Não é essa a estética. A estética que a gente está falando não é de como esse prato foi arrumado. O dispositivo estético, como a gente colocou aí, ele comunica muito mais do que só os sentidos. E aí eu coloquei 3 exemplozinhos aí. Eu coloquei em preto e branco, mas, enfim, eu deveria ter colocado uma corzinha aí, porque acabei com o prato, né, coitado. Tem esse empratamento aqui, ó, que parece um empratamento, né, super Michelin, né? E aqui é todo bonitinho, usa só um lado do prato, sabe? Porque ele pensa no ordenamento visual para poder dar essa impressão aí de obra de arte, de uma coisa delicada, de uma coisa super, super fofa, não é isso? Mas ele não é só isso. Se a gente for pensar até do ponto de vista da própria forma como esse prato foi empratado, essa receita foi empratada, você vai ver aqui, ó, que você tem diferentes texturas. Você tem caldo, você tem uma carne, você tem flores, você tem grãos, você tem outras camadas que vão te dar muito mais informações sobre a estética deste prato do que só o que os olhos conseguem ver. Aqui embaixo você tem também uma outra representação estética. Não sei se vocês conseguem reconhecer o que é esse negócio esquisito, mas se tivesse colorido, talvez. Esse aqui é o purê de batata do Joel Rebuchon, famoso purê de batata, né? Que ele, Rebuchon que nos deixou aí tem 1 ano, né? Eu acho, foi bem recente, mas que deixou esse purê de batata como assim uma das grandes inovações, né, da cozinha francesa. Não que não já existisse antes a proposta de você transformar uma batata em purê, mas o serviço do purê de batata, então essa receita clássica afrancesada e que ganhou, inclusive, o mundo e a forma como a gente hoje representa o purê de batata, ele foi feito dessa forma. Então, quando você olha para cá, o que você percebe? Você vê que tem um esmero estético, no sentido visual, de querer colocar, por exemplo, um ordenamento dessas camadinhas que ele faz com garfo, então com a faca, né, para ficar desse jeito. Só que ele representa muito mais que isso. Ele representa uma estética clássica francesa. Veja, não é só o visual, mas ele representa toda uma escola de significados, entendeu? De forma de servir. Enquanto de cima vai representar uma forma que a gente chama de contemporânea, seria então uma estética contemporânea da gastronomia. E você tem o terceiro elemento, que vocês devem conhecer muito bem aí, dos memes, que é o Nurset, né, o famoso Salt Bae, que é o açougueiro da Turquia, que foi alçado ao sucesso, ao estrelato, por meio do seu meme, derramando um sal que escorre por os braços peludos desse camarada muito simpático até chegar na carne que você vai comer. Perfeito? E ele criou uma estética. Veja, eu não estou falando que é uma coisa legal, que é uma coisa bonita, que é uma coisa fofa. O debate estético não é esse. O debate estético é o reconhecimento da representatividade do que é essa proposta. Então, o Nurset, você goste ou não dele, ele criou uma estética peculiar.
E ele modificou muito dessa estética, principalmente da alimentação, da gastronomia food internetica, né, do exagero e da ostentação, a partir dessa estética dele. Essa estética gourmetizada mesmo, né, que a gente conversou na aula da Tainá. Esse símbolo é o símbolo da gourmetização, né, colocar o sal desse jeito. E ele foi banalizado ao extremo. E foi tão banalizado que ele precisou criar outras propostas, outras formas de se representar, ou de representar a sua estética desse refinamento tosco que ele carrega, né? Então, o que ele fez? Ele começou agora a servir carnes banhadas em ouro. Não sei se vocês já viram isso, mas esse camarada começou a fazer isso. A partir também da sua celebridade, ele é um camarada que vai servir os famosos, né, e as famosas, inclusive dando carne bem mal passada direto na boca da pessoa, depois de fazer toda essa mise-en-scène de salzinho por cima, sabe? Então, isso é a forma como se criou uma estética. Bem, antes da gente entregar o ouro aqui, ó. Gente, estética, quando a gente conversa sobre isso, a gente fala muito das artes, e as artes são muito importantes para a gente entender essa questão estética. Eu queria trazer para vocês uma proposta de que a ideia de estético e de belo, ela não precisa depender dessa ideia do original ou do autêntico, que é aquilo que a gente persegue. Quando a gente fala em gastronomia, a gente está falando assim, poxa, você tem que achar um restaurante, ou então um chefe que precisa ganhar estrela tal, ele precisa demonstrar autenticidade, né, autoria. Você pode ser um autor, você pode ser um chefe e ser um autor. Existe isso, gente? Sabe? Existe essa proposta? Eu tinha trocado uns slides aqui, eu vou colocar para vocês de novo. Mas, aproveitando o questionamento, e aí, gente? Vocês acham que existe autoria na cozinha? Eu acho que, claro, que tem algum momento que a gente vai assim, ter um insight de criar algo que possivelmente ninguém viu. Mas aquela criação é fruto de uma vivência, né? Então, eu acho tão delicado essa coisa do autoral, justamente por isso, porque é resultado de alguma pesquisa que outras pessoas estavam envolvidas, ou herança, né, familiar. Então, não sei, me parece algo assim muito excludente do processo de construção como um todo, sabe? Raça. Eu sou a cri-cri de tudo, né? Tudo eu vejo o problema. Que bom. Diga lá, Marcos. A gente pensa no autoral, né, principalmente na questão da gastronomia, mas esse termo se aplica a diversas outras áreas criativas, né, mas o autoral, quando a gente pensa no prato, no produto final, né, mas aí a gente imagina um chefe lá, um produtor de alimento qualquer, quando ele consegue incluir elementos únicos ali em todas as pontas da produção, o autoral se torna extremamente destacado por esse sentido, por esse motivo, né? Eu posso ser um chefe, eu faço purê de batata. Ah, não, mas o meu purê de batata me conecta a um produtor específico, de uma região específica, tem uma técnica específica para isso, uma forma de servir específica para isso. Então, esse autoral ele vai agregar muito mais informação ali do que o produto final. A gente está muito, ou é muito levado a pensar só no produto final, né? Mas o que está incluído aí desde o momento de concepção até o momento final, né? Que eu acho que também torna o autoral cada vez mais rico, né? Gente, perfeitas falas de vocês dois, Tamires e Marcos, que são complementares. Tamires, você problematizou uma coisa que faz sentido ser problematizado, de, tá, quem sou eu na fila do pão, né, para falar se uma coisa é autêntica, né? Se tem uma autoria. E Marcos traz assim, olha, você tem algumas marcas que a gente pode deixar nesse processo, nem quando a gente estava falando sobre arte, né, que podem significar que aquilo
é de autoria sua, né? Então, essa ideia de autoria, ela, de fato, eu acho que a gente tem que debater de uma forma tranquila mesmo, entendeu? Entendendo assim, a dificuldade da gente conseguir alcançar uma resposta sobre autenticidade ou originalidade, mas também entendendo que você pode haver uma construção que faz com que você, né, se você haja como um autor, né? Então, o autor é um termo complicado, porque ele vem também das artes. É mais um argumento das artes que a gente pega emprestado para a gastronomia e que não funciona tão bem, né? Porque quando você fala nas artes, você fala assim, eu sou o autor dessa obra. Eu falo assim, por que você é o autor dessa obra? Porque eu registrei essa obra lá no INPI e está lá. Tenho o direito autoral sobre aquela obra, entendeu? Na gastronomia você não pode falar isso. Olha só, vamos lembrar umas polêmicas aqui? Eu fiz essa. Cadê? Ó, 3 pratos. Vamos ver se vocês reconhecem aí. Fácil de reconhecer, né? O que define essa cozinha de autor, né? E vamos também debater o seguinte: se essa criação ela precisa ser de fato original para ser considerada autoral. Você tem aqui na primeira imagem, não sei quem já conhece, o famoso dadinho de tapioca do restaurante Mocotó. Você já deve ter ouvido falar, ou vocês já comeram lá, ou vocês já comeram inclusive no supermercado, que agora o supermercado já vende congelado dadinho de tapioca. Né? A Kombi da minha quadra já faz isso. Quem que inventou o dadinho de tapioca, gente? O dadinho de tapioca ele já existia. O Rodrigo Mocotó, o melhor chefe que seja, ele não inventou, né, essa construção. Agora, ele jogou aí uma leitura dele, a famosa releitura, né? Vamos fazer, entrou na moda esse negócio, fazer a releitura de um prato clássico. Mas o que ele fez foi cunhar, de fato, uma receita que levasse uma determinada personalidade, ou características, ao menos, né, que pudessem diferenciá-la de outras. E tornou, então, um símbolo mesmo de originalidade na cozinha, uma proposta, né, autoral. O dadinho de tapioca do Rodrigo Mocotó. Que aí todo mundo foi copiar, sem problema nenhum. Um segundo momento, você tem aqui um outro tipo de expressão que também é estética, gente. Não sei se vocês vão reconhecer pela foto, mas esse aqui é o famoso camarão internacional, do coco bambu. Entendeu? O camarão internacional. Essa argamassa, né, coberta com batata palha, perfeito? Que é vendida por esse império cearense que está chegando no Brasil inteiro e já está vendendo agora suas formas congeladas e está entrando tudo quanto é shopping do Brasil afora, inclusive Miami, certamente. Ele criou uma estética própria. Ele criou uma definição a partir de uma receita que foi surrupiada de algum outro lugar. Mas por que não é autoral? Veja, o debate do coco bambu, não sei se vocês estão por dentro, e aí eu vou dar uma pequena historiazinha, né? Não sei se vocês conhecem a história do coco bambu. Eu acho super, no mínimo, engraçada, né? Ou interessante. Que diz respeito à autoria, tá? O coco bambu, ele era uma tapiocaria e pizzaria em Fortaleza. Não sei quem aí está no Ceará ou já foi para lá para o Ceará nos últimos, sei lá, há mais de 15 anos, talvez, e deve ter encontrado o coco bambu lá, numa barraca bem grande, assim, com uma bastante estrutura, mas com aquele telhado de palha, no qual você vai ter ali tapioca e pizza. E aí você tinha um restaurante chamado Camarões, no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Não sei também quem já ouviu falar nesse restaurante. Camarões. O restaurante Tô do Camarões... lado dele, ô Guilherme. Tô do ladinho. Sério? Sério, eu tô aqui no Rio Grande do Norte. Eu tô a 3 quarteirões do Camarões. Olha só aí, ó. Eu ia almoçar lá ontem, a fila de espera tava de 1 hora. 1 hora. Eu desisti. Mas eu vou. Na próxima aula eu falo dele. Pronto, fale dele pra gente. O Pode Camarões. deixar. Camarões fazia receitas que amalgamavam arroz e camarão. Né? Em boa parte dos pratos Camarões tem isso. E aí o coco bambu
falou assim, opa, deixa eu abrir um Camarões aqui na beira-mar, em Fortaleza. E eles abriram Camarões. Pegou as receitas todinhas do pessoal de Natal e aplicou ali. E aí, depois disso, eles foram abrir em Brasília uma unidade. A primeira unidade fora, então, de Fortaleza foi em Brasília, Camarões. E aí a galera de Natal não gostou. Falou, opa, eu quero receber meus royalties, porque você está usando a minha marca. Viu que o negócio deu certo, e aí eles foram para uma briga que não chegou a ser litigiosa, porque logo o Coco Bambu deu um passo atrás e refundou o restaurante chamado Coco Bambu Frutos do Mar, que é o que a gente tem hoje, e que é o que deu origem a esse aborto chamado Camarão Internacional, que foi uma junção de umas 3 receitas do Camarões nesse negócio aqui, que é meio que uma ideia do molho parisiense, né, que é esse molho branco com ervilhas e presunto, e que vai uma batata palha, meio guarnição francesa, né, e que é misturado com um monte de creme, espessado com um amido muito esquisito, e salpicado de camarão aí no meio, né? Ganha um prêmio se você o encontrar. Então, o Camarão Internacional, ele parte de uma junção de várias receitas e a partir, inclusive, de uma... não dá para falar de plágio, né? Mas a partir de um plágio, assim, né? De receita, e que ele vai ganhar uma identidade. E essa identidade é super original. Se você falar em Camarão Internacional, você pensa em Coco Bambu. Entende? É uma autoria. E o que nos leva a essa terceira receita. Não sei se vocês estão conseguindo reconhecer. Essa receita foi feita pela concorrente do MasterChef, de alguns anos atrás, chamada Michele, que ela fez esse trenzinho aí, e a Bel Coelho, chefe muito celebrada no Brasil, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, a Bel Coelho surtou nas redes sociais falando, esta é a minha receita, você a plagiou. E aí deu uma polêmica esse negócio. Mas aí a Bel Coelho entendeu as implicações daquele debate quando entraram outras vozes e até voltou atrás e reconheceu que não existe legislação para definir o direito autoral de uma receita. Não tem esse negócio. Então, assim, dentro da gastronomia, o nosso problema com o receituário ele vai ser um pouco mais diverso do que nas artes, porque nas artes você tem uma estrutura de legislação que permite que você delimite o que é seu, o que é autoria, o que não é. Mas para a gastronomia, é interessante a gente pensar em autoria no sentido da criação, não no sentido da treta, sabe? Mas no sentido da criação. Por quê? Porque a ideia de autoria, gente, ou até de originalidade, ela é parte do impulso de criação que define exatamente essa filosofia que a gente está chamando, essa disciplina que a gente está chamando de estética. Então temos aqui 3 criações estéticas. O dadinho de tapioca, o camarão internacional e o... não esqueci o nome dessa receita. É uma sobremesa de tapioca, né? Cuscuz de tapioca. E mais com uma. abacaxi. Oi? Dá para incluir mais uma aí, Lobão. Diga lá, diga lá. Aquele aborto lá também, chamado Paris 6, já que você usou o nome aí. É outro lugar eu acho super divertido. que eu não consigo entender o que leva o povo a bater palma e babar em cima do que eles fazem. Inclusive, deu uma treta com o proprietário em cima daquela sobremesa dele lá, que parece assim um acidente que saiu da cozinha. E o cara socou um picolé e aquele vulcão lá de chocolate derretendo em cima, e o povo delira com aquilo nas redes sociais, eu não consigo entender. E o cara ainda estava chamando para ele, né, para si a autoria daquilo, que aquela sobremesa ele havia criado lá, e parará. E o povo louva aquilo lá como se fosse assim, o melhor lugar do mundo. O troço mais bizarro. Dá para Então, incluir isso esse também. bizarro é importante porque ele é experiência estética. Então a gente começa também a criar uma certa, sei lá, tentar criar um Olimpo, né, para o que é o belo. E o belo às vezes é esse feio, né, cara? Porque ele não está atrelado só à sua percepção linear do que está dado, mas sim a todo um contexto social, um contexto também político, né, inclusive,
e de representação. Então, assim, você tem essa falência estética, essa crise que foi proporcionada por meio dessa busca por uma experiência que não é legítima, né? Não é a experiência mais essa que eu falei da barba, não é mais a experiência da fratura, de alguma coisa que te assaltou, mas é a experiência forçada, a experiência do veja isso, entendeu? E a gente vai falar sobre isso na próxima aula, quando a gente fala de comidas pornográficas, né? A famosa porn food, a gente vai debater a aula que vem. Mas o Paris 6 é o grande exemplo desse porn food. Eu não tinha nem colocado ele no meu hall da aula, mas eu acho que aí, Marcos, a gente pode debater na próxima aula também, colocar como exemplo aí essa sobremesa, esse grand gâteau do Paris 6. Não sei se já viram esse negócio, todo mundo já viu? Esse grand gâteau? Quem mora em alguma região assim, eu acho que tem a Paris 6 já deve ter visto no outdoor. É uma coisa, ó, a Bárbara não tinha visto. Bárbara, depois você google aí. Grand Gâteau do Paris 6. Esse camarada, eu esqueci o nome do dono do negócio, mas ele me mandou um inbox pelo Facebook. Na verdade, foi o chefe de cozinha dele. A fora das redes sociais fica um pouco alienada. Às vezes sim, e às vezes é bom, viu, ficar alienado fora das redes sociais. Mas o chefe de cozinha, rapaz, me mandou uns Facebook enormes, uns inbox revoltadíssimo por causa da crítica que eu tinha feito para Paris 6 quando abriu em Brasília. E aí eu fui lá, entendeu? E assim, eu tive que descrever aquela sobremesa, né? O Grand Gâteau. E a minha descrição foi muito simples, né? Eu falei assim, cara, o Grand Gâteau, ele é uma receita muito simples. É assim, você solta uma criança no self-service de sorvete. E vai dar aquilo. Entendeu? É isso que é o Grand Gâteau. Entendeu? Não tem nenhum critério que ele trouxe. É entupir um pote de guloseimas, sabe? É o sonho, né, de toda criança, né, de você fazer o que der. E aí ele vai apelar, perceba, no Paris 6, para as estéticas das representações artísticas que ele tem lá. Não sei se vocês sabem, mas o Paris 6 denomina cada prato, cada receitinha, com o nome de algum famoso, de alguma celebridade. Pode ser um ator, um cantor, pode ser só alguém na internet, alguma coisa assim, mas eles os denominam. Então, veja, se você tem o Grand Gâteau, só de Grand Gâteau, eles têm mais de 40 ou 50 fórmulas desse negócio, que é o Petit Gâteau, é o bolinho, né, do Petit Gâteau, só com cheio de troço lá dentro. O troço lá dentro, ele vai de acordo... aí tem uma reprodução, pronto, começa a se reproduzir. O interessante para a gente pensar esteticamente esse negócio é que a criação dele, ele busca representar uma estética do artista ali representado. Então, se você vai na sobremesa Sabrina Sato, você vai ter uma caldinha, sei lá, de miso, entendeu? Porque ela é meio japonesa. E se você vai no Rodrigo Minotauro, você vai ter um Grand Gâteau com whey protein, entendeu? Então, você vai ter essas representações das figuras, entendeu? Ou seja, o Rodrigo Minotauro é um camarada super parrudo e da luta, não sei o que, parará. O Grand Gâteau dele vai ter whey protein, que faz referência a esse universo, né, do UFC, não sei o que, né, fitness. E você vai perceber nesses pequenos detalhes, entendeu? Que você tem uma construção estética, várias construções estéticas. É pior do que está aparecendo, Bárbara. É uma chuva de estereótipos, exatamente. Mas a estética também tem sua participação para você fazer uma leitura do estereotipada, sabe? Ela é uma leitura estética também, não deixa de ser. Eu não sei se pode ser só loucura da minha cabeça, mas eu tenho observado isso nos docinhos de festa, né? E se você vai numa festa um pouco mais sofisticada, você vai ver aquele doce todo elaborado e tal, e que tem nozes, que tem alguns ingredientes que são mais sofisticados e que são menos comuns em doces, né? Docinhos de festa. Aí você vai numa festa não tão sofisticada, mas você observa a tentativa de reprodução daqueles doces. E aí, nessa tentativa, ao invés de servir os doces que nos são comuns, por exemplo, o próprio brigadeiro, que todo mundo adora, aí fazem os doces genéricos, né, esteticamente muito bonitos, que quando você come é intragável. Será que tem a ver com isso que a gente está conversando?
Tem tudo a ver, tudo tem a ver, na verdade, entendeu? Porque, afinal de contas, essa própria construção de um docinho que vai servir a determinada classe social até, né? Ou categoria de festa. Na festa infantil, você pode ter o cajuzinho, o beijinho, o olho de sogra, o brigadeiro com granulado. Mas se você aumenta o nível dessa festa, se essa festa vai ser uma festa de debutante de 15 anos, você precisa ter tudo gourmet. A pipoca gourmet, o brigadeiro, agora é o mesmo brigadeiro, só que agora em vez do granuladinho, você tem aquele granulado em forma de pentágono, já viu? Esse quadradinho que você coloca, porque ele dá um outro tipo de charme. E se você vai para o casamento, você precisa ter uma coisa meio banhada em ouro, sei lá. E aí você... Eu estou desatualizado das festas infantis, né? Ai, Na quem dera a quarentena, minha gente filha. encontrar cajuzinho nas festas infantis agora. Não Pois tem. aqui teve. No Dia das Crianças, pro meu filho eu fiz. A gente fez cajuzinho. Olha que beleza. Eu também faço. Aqui, mas eu acho que é o que ela está falando mesmo, tá? A Messa falando. Acho que nada igual os doces. Os doces estão ficando uma beleza tão maravilhosa, tão lindo, com sabor nenhum. Literalmente com sabor de nada. Mas eles são lindos, a gente fala até que eles são instagráveis, né? Eles estão só no Instagram, porque eles são praticamente impossíveis de serem feitos, porque eles se tornam muito caros em função da exigência de tempo para aquilo ser feito daquela forma, mas não são doces saborosos, eles perderam o seu sabor em função da estética, do perfeito. Do mesmo jeito dos bolos, né? Os bolos. Recentemente, assim, teve vários aniversários em que a gente via, assim, um bolo lindo. Quando você vai comer o bolo, não tem gosto. O bolo é seco, né? Até mesmo para sustentar aquela estrutura da moda agora, que é aquele bolo fino e comprido, não tem um bolo macio e um bolo bem molhadinho que aguente aquela estrutura. Não tem jeito, não, literalmente. Alana. Oi, gente, é Guilherme. Essa questão que a gente estava comentando da estética do feio me fez me lembrar do kit, né? Eu acho que não se adequa propriamente a esses exemplos que a gente está trazendo, porque são coisas que se propõem a serem bonitas, a serem esteticamente atraentes, né? Todos esses exemplos que vocês estão trazendo, dos docinhos das festas, da sobremesa do restaurante e tal. Mas que, então, não são coisas que não se assumem como exageradas, né? Como propositalmente brega ou coisa do tipo. Mas eu acho que é um jeito interessante, talvez, né? De olhar para tudo isso. Não, muito interessante, Alana, porque, inclusive, a proposta do kit, né, que era, na verdade, uma estética exagerada, a proposta original do kit é essa, o kit se tornou sofisticado, né? Ou seja, porque alguma coisa já ultrapassou o kit, já se tornou ainda mais, né? Já transformou essa representação do kit agora numa coisa super agradável, aliás, né? Então, se você percebe no próprio cinema, né? O pessoal fala hoje assim do cinema do Pedro Almodóvar, não sei se vocês conhecem, mas fala assim, o Pedro Almodóvar com seu cinema kit, né? Hoje é um elogio, sabe? Mas 20 anos atrás, você usava kit para falar que é brega, basicamente, né? Então, a estética, ela vai se modificando de acordo com o nosso tempo, o nosso processo mesmo de percepção, né? E as sucessivas apropriações advindas desse processo, né? Eu queria mostrar para vocês algumas referências, duas referências, uma cinematográfica e outra musical, acerca de estética, acerca de originalidade e de autoria. Legal? Olha só, para a gente poder começar a fazer essa elaboração aí para a gastronomia também. A primeira delas é, para mim, um dos grandes poetas da música brasileira, né, o grande Raul Seixas. Raul Seixas é um camarada que ele roubou alguns estilos de música, entendeu? Trouxe para si e criou uma coisa absolutamente inovadora para o Brasil, sabe? Ele costumava falar, ele juntou Elvis Presley e Luiz Gonzaga, que eram as duas maiores referências dele na música. E o Elvis Presley era uma coisa, o Luiz Gonzaga era outra. Se você junta as duas coisas, dá uma coisa nova. Então, esse cruzamento ele fez.
E aí eu queria mostrar para vocês uma música que eu acho muito significativa, né, a respeito dessa junção de referências para a transformação estética de duas estéticas já pré-existentes. Neste caso, a gente vai ouvir, então, a música Blue Moon of Kentucky, que ele faz a versão do Raul Seixas, que é junto com Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Então, Elvis e Gonzagão na mesma linha. E aí, se você está vendo a gravação, clica na descrição. Aê, Raulzito Seixas. Bem, Raul Seixas, aqui é uma música que ele, de fato, pega a música que não é do Elvis, né, mas interpretada pelo Elvis, e a música do Gonzagão, do Asa Branca, e dá essa juntada. Só que na própria criação do Raul Seixas, ele vai usar isso para o seu próprio repertório autoral, digamos assim. Então, no repertório dele, nas criações, nas composições dele, ele vai juntar esses dois elementos. E aqui é muito interessante que ele pega a Asa Branca e coloca dentro do contexto do Blue Moon of Kentucky, entendendo que essa música do Blue Moon of Kentucky, ele fala de uma terra saudosa, né, que tem essa lua azul, né, e vai representar muito o interior dos Estados Unidos, que a canção traz. E você tem também o Gonzagão representando essa cultura brasileira, né, a narrativa brasileira na sua Asa Branca, e ele coloca a Asa Branca dentro do próprio ritmo lá do rockabilly, no qual foi feita o Blue Moon of Kentucky. Então você tem uma junção de ritmos, inclusive, e que vão ser representações de estéticas diferentes, e você vai fazer essa fusão. Pode ser uma confusão, pode virar uma confusão, mas pode também criar... ambas são música country, mais ou menos, né? Porque você tem... No sentido de raiz, assim, de estilo, né? Sim. Porque a música sertaneja nordestina e a sertaneja norte-americana, não sei, ou a música de raiz americana, né? Sim, sim. É porque você tem vários subgêneros, né? Você tem uma série de influências, né? Na música sertaneja, você sai dela, você entra no chachado, você entra no forró, e você perpassa por vários pequenos microestilos, né? Que não são definidos muito claramente. E é isso que é a beleza da coisa, né? Essa que é a famosa criação estética. Quando a gente fala, por exemplo, do chorinho, né? E a gente vai falar assim, o chorinho é uma música super brasileira. Sim, mas ela vem, na verdade, de uma elite intelectual que trouxe a valsa para o Brasil, né? E o chorinho ele foi, né, uma consequência da valsa, na verdade, absorvendo algumas características e percepções da estética musical brasileira já adotada, por exemplo, nos morros, né? Seria de raiz de campo, é isso. Tem muito essa coisa mesmo, né, do interior, do campo, do cowboy, né, ou do vaqueiro sertanejo, né? De fato, tem mesmo. E a outra referência é de um dos maiores, como eu posso falar, um dos maiores ladrões, né? Um dos maiores ladrões de referência que existe, e também muito cultuado pela sua originalidade ao fazer isso, que é o Quentin Tarantino. Não sei se vocês já viram os filmes, ou algum filme do Quentin Tarantino, mas ele vai trazer muito essa pegada, essa proposta de referenciar esteticamente a outras escolas de cinema, a outros filmes, para poder criar o seu próprio filme, o seu próprio argumento. Vamos ver aqui um videozinho que vai mostrar um pouco essa comparativa dos filmes do Tarantino, não sei se vocês já viram, os filmes do Tarantino com as cenas originais, o qual ele surrupiou para poder criar os seus filmes. Veja só. E aí, gente, legal, né? Vocês já tinham visto esse videozinho, não? Não. Olha lá. Tarantino, ele literalmente copiou planos e até, né, adereços de cena para poder... figurinos, né? No caso, Bruce Lee, né? O do Bruce Lee foi lá para a noiva, né? Do Kill Bill. E ele vai copiar esses negócios. Só que qual que é a grande criação artística, né, que a gente pode chamar autoral, né, de Tarantino nesse momento? Seria justamente o propósito, o significado que ele vai colocar. Veja bem, ele não usa uma cópia
porque ele não está fazendo uma representação literal daquilo que ele está fazendo referência. Não, ele muda o contexto. Veja bem, o Bruce Lee virando a noiva, ele sai de um... para começar, né, de um homem asiático para uma mulher loira. Entendeu? Então você tem aí já uma representação muito diferente, entendeu? Do que significa aquilo. Então é um uso que você faz de, se a gente for pensar na gastronomia, né, de técnicas, de propostas, de ideias, de algumas receitas, entendeu? Em favor de criar algo que você queira transformar em algo novo, ou então algo que possa ser entendido como original. É claro que na gastronomia a gente sempre vai ter a limitação de pensar essa autoria sem conseguir, de fato, concretizá-la como autoria. Mas o importante é que ela seja transmitida por meio dessa concepção estética que você vai fazer, buscando essas técnicas que já existiam. Exatamente o dadinho de tapioca do Rodrigo Mocotó, por exemplo. Ele foi ali, ó, ele foi lá na ideia do cuscuz de tapioca, não foi? Ele buscou algumas receitas que estavam ali, buscou as referências e usou essas referências para criar uma nova embalagem, entendeu? Uma nova forma de se comer aquilo, inclusive com a ideia do molhozinho agridoce. Né? Então você tem algumas permissões que você se dá em favor da criação estética. Então, quando a gente está falando de estética, a gente não está falando nunca de uma coisa se é bonita ou feia. A gente está falando realmente numa percepção sensorial da nossa relação com o objeto em questão. Seja para que fim for. Legal, gente? Vai. Marcos. Aí, de acordo com o que você explica, então ela vai necessariamente ter que incluir ali o criador, a criação e o alvo ali, o público que vai consumir, né? Porque vai ser muito pessoal. Tem gente que não gosta de Tarantino, que detesta, que acha horrível, que não tem, enfim. Então é uma coisa que vai ligar quem cria o que é criado com quem vai consumir aquilo, né? Para você incluir estética nesse contexto, né? Exatamente. O lance é você ter a percepção estética. Veja bem, o seu juízo ele é posterior. Uma coisa é você também julgar, talvez, né, se você for pensar nessa lógica kantiana, né, do sentido subjetivo e objetivo. Você constata uma coisa e você faz um julgamento. Você tem que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. A função do crítico ela é muitas vezes mal feita, ou malfadada, na verdade, por conta de uma simplificação dessa função, quando você pensa, por exemplo, nesse sentido. O filme, ele é isso, e aí a sua crítica vai ser, ele deveria ser outra coisa. Bem, essa crítica, na verdade, não é uma crítica de juízo a partir da constatação. É uma crítica pessoal, de gosto, que você vai falar assim, eu não gosto disso e da forma como ele foi feito. A crítica, ou então a percepção estética, vai permitir para a gente compreender qual é o processo que está por trás daquilo. E aí vai toda essa história que a gente falou de referências. Você pode comer um dadinho de tapioca do Rodrigo Mocotó, ou não só dele, né? Você pode chegar numa lanchonete, comer um dadinho de tapioca e falar que foi a melhor coisa que você já comeu na sua vida, o melhor dadinho de tapioca. Que nem o pessoal costuma falar, né? Melhor pizza, melhor isso, melhor aquilo. Porque a sua referência ela vai estar limitada a um determinado contexto. E aí, se você tem mais referências, você consegue dar um julgamento, digamos, mais preciso, mas não necessariamente correto. Veja bem, a gente não está falando de certo e errado. A gente está falando exatamente de uma discussão de entendimento ou de percepção estética, de como foi formado aquilo ali. Você pode assistir um filme Tarantino e achar ele super original, sem conhecer nenhuma das referências, e você vai ter uma certa percepção. Por outro lado, você pode ter visto todas aquelas referências que ele traz e percebido essas referências à medida que ele usava. Então é uma outra experiência que você vai ter diante disso. A mesma coisa vai servir para todos os aspectos, né? Inclusive a literatura. Né? Você está acostumado com um determinado autor, você consegue reconhecer o traço dele, e quando você vai ler alguém que o recria ou faz referência a ele, você vai poder, então,
ter uma outra experiência diferente de quem não conhecia previamente, sabe? Então tem esse jogo também de conhecimento e desconhecimento. Legal, gente? Enquanto eu Diga. estava assistindo o vídeo, eu fiquei pensando aqui em relação ao autoral, não necessariamente sobre a estética, mas sobre o autoral. E aí eu fiquei escrevendo aqui cheguei a uma pequena conclusão, que talvez o autoral está relacionado com criações a partir de vivências anteriores daquela pessoa, das pessoas com quem ela conviveu, somada a oportunidades, né? Porque aí no vídeo mesmo, como estava mostrando, tem alguns filmes que são muito melhores, inclusive, que os do Tarantino, mas em épocas em que o cinema não era tão assim, popular, né? Não eram tantas pessoas que tinham acesso à estética toda aí das cenas, não tinham tantos recursos. Então, essa oportunidade chegou para ele de uma forma diferente, né? Do mesmo jeito dos pratos, que são autorais. Talvez você for no interior do interior, você vai ver pratos tão belos quanto esses, mas que não tem a oportunidade de estar servido num grande restaurante, assinado por um chefe conhecido. Legal, muito massa. E isso, gente, nos leva, então, ao último momento dessa nossa aula de hoje, que é a depilação brasileira e o iPhone. O que de acho isso tem a ver com essa nossa conversa agora? Não é muito segredo, não, gente. É isso aqui, ó. Positividade e negatividade. A estética, e aí você tem um livro sensacional do coreano Byung-Chul Han, chamado A Salvação do Belo, que é um livro super novo, é um livro de 2017, em que ele vai falar sobre o grande problema da nossa sociedade hoje. Não sei quem conhece aqui o Byung-Chul Han, mas ele é um coreano que foi radicado na Alemanha, filósofo, e que vai falar muito sobre a nossa sociedade desse momento. Inclusive tem um livro mais famoso dele chamado Sociedade do Cansaço. Não sei quem aqui já deve ter ouvido falar nele ou lido, né? A Sociedade do Cansaço vai falar muito sobre sobre esse traço identitário que mostra, né, que se tornou a nossa geração refém, né, dessa grande vastidão de tecnologias e que nos deixa, enfim, e que nos transforma, né, numa sociedade super, como ele vai dizer, né, super exausta, né, super precisando de alguma novidade a cada momento. Mas nesse outro texto, ele vai trazer a Salvação do Belo, ele vai falar o seguinte: a nossa percepção do que é belo foi modificada por meio da positividade. O alto índice de positividade que a gente começou a encher a nossa capacidade de se referenciar a qualquer coisa da nossa vida. Veja, a depilação brasileira, o Brazilian Wax, né, que é a depilação total, ela é um sintoma muito forte dessa sociedade que criou uma aversão estética pelo natural. Veja, a gente não precisa, a gente não pode mais ter pelo no corpo. Isso se tornou uma coisa repugnante. Estamos falando de uma sociedade em que o belo foi colocado como esse lugar, e a gente está falando do corpo, né? O nosso corpo, ele é belo se ele é liso. Ele é belo se ele é polido, se ele é limpo e se ele é livre de pelos. E não basta só ser livre de pelos, ainda tem que tampar os poros, né? E também em qualquer outra coisa. É claro que a gente pode pensar nisso no tocante à maquiagem, por exemplo, nos filtros de Instagram, né? No Photoshop, não é isso? Todos os instrumentos que a gente está usando hoje para a gente se relacionar com o que é belo em termos do corpo, né? Da nossa percepção da beleza no outro, a gente está fazendo isso por meio de um alto índice de positividade. E aí, se você tem, nesse momento, inclusive, essa discussão, principalmente a mulher, né? A mulher, vocês, né, a maioria aqui, mulheres, poderiam falar com mais propriedade ainda, né? A mulher que talvez esteja aí nessa berlinda de uma forma ainda mais dura, sempre esteve, na verdade, né? No qual dela é exigido que tenha um corpo com esse formato, que tenha um corpo liso.
E esse liso, ele vai modificando ao longo dos tempos, né? Você tinha antes aquele espartilho, né, que as mulheres eram obrigadas a usar, principalmente para uma festa, coisa parecida, né? Porque aquele espartilho era uma forma de você condensar o corpo para poder se tornar apresentável esteticamente. O nosso belo de hoje, ele é um pouco mais livre do que a ideia do espartilho, pelo menos teoricamente, ou então aparentemente, mas a gente está aprisionado com essa falsa ideia do famoso corpo de verão. Aliás, estamos no momento, né, que começa a se discutir. A indústria do turismo já começou a trabalhar. Então, assim, ó, a pandemia meio que acabou, bora lá, galera, verãozão, vamos buscar a praia e tenha o corpinho do verão. E você vai usar um biquíni muito pequeno, mas para você usar um biquíni muito pequeno, você precisa se depilar. E não pode ser qualquer depilação, tem que ser total. Você não pode ter nada de negatividade no seu toque, ou então pelo menos no que se dá a ver em cima do seu corpo. E aí a mesma coisa funciona também para o grande sucesso que é essa tecnologia do touchscreen. O iPhone, né, que não foi o inventor dessa tecnologia, né, uma tecnologia inventada, aliás, por meio de patentes de universidades públicas, né, e do governo americano, talvez principalmente, ou chinês, não sei, e que foi usado, né, por uma empresa de tecnologia para poder se vender produto. Então vendeu o iPhone. O iPhone trouxe essa inovação de uma tela na qual você não tem nenhuma negatividade, porque a gente não aguentava mais apertar em botão. Se a gente encosta na tela e tem um arranhado, você já vai trocar a tela. Você precisa de uma capinha de proteção, porque você não quer ter a sua tela arranhada. Então a ranhura, ela gera negatividade e você está atrás de uma experiência do belo ou de uma experiência estética que seja absolutamente ausente de negatividade. Então você precisa de uma superfície lisa. O liso se tornou então uma grande referência para o nosso tato. Olha só, a nossa percepção de sentido, ela começa a rejeitar a negatividade que é dada pela aspereza, ou pela sujeira, né, ou por qualquer tipo de incômodo. E você vai, então, higienizando, limpando toda essa nossa relação com... e aí a gente está falando, nesse momento, a partir do tato, no qual você não aguenta ter nenhum aspecto de negatividade. Pensando nisso, gente, não é diferente se a gente trouxer para a gastronomia. Não é verdade? O que na gastronomia se rejeita? E o que na gastronomia a gente aceita? Quais são as comidas, né? Quais são os pratos que a gente precisa ter? Essa ideia do empratamento, ela vem justamente para te dar uma referência de lisura, de polidez. Então o prato, ele não pode, no restaurante, ser servido, claro, com a borda suja. Aquilo ali não tem nada de, digamos, errado, né? Você não tá sujo no sentido de é uma sujeira, né? Ele só não está muito ordenado em cima do prato. Mas o restaurante, ele estabeleceu essa rotina de você limpar a borda do prato, né, para você não mostrar algumas gotinhas do molho quando você estava servindo, para dar esse refinamento que é parte de uma proposta estética baseado nesse universo da polidez e da lisura. Então você vai ter esse polido chegando na gastronomia de uma forma interessante, que é para você poder falar assim, o prato é belo quando esse prato está organizado. E nessa brincadeira, a gente corre um risco muito sério, que a gente correu, na verdade, já. E estamos já no momento até de desconstrução, que é de olhar para algumas receitas, até clássicas brasileiras, e poder falar assim, essa receita é feia. Você precisa embelezá-la usando as técnicas francesas. Mas ignorando que no Brasil, na nossa cultura, os nossos pratos são servidos em cima da mesa, são servidos em porções grandes para as famílias, não é isso? Então, para quem for sentar na mesa, ir servindo. Mas você tem agora essa tendência de você traduzir a receita brasileira por meio de um acesso visual que seja mais polido. Ou seja, a gente está depilando a nossa comida para o bem daquela expectativa que é criada muito por conta de redes sociais e por conta de um novo imaginário colocado na nossa frente, de que o polido, o positivo, né, essa alta carga de positividade é o que te dá a sensação de beleza ou de conquista, né, do reino estético. Esse é o debate proposto hoje.
Alguma questão aí, gente? Ô, Lobão, Bárbara falando. Oi, Bárbara. Eu acho que o que a Tamires colocou ali na questão do autoral serve também para isso, né? É a visibilidade, é quem conduz a cena atual está conduzindo dessa forma, até vir o inverso, como a gente está, por exemplo, presenciando em decoração, o cimento queimado, aquela coisa da parede que parece estar descascando, que você constrói para parecer que está gasto, né? Você constrói para ter essa... Sim. Porque até então aqui era muito comum a gente ter essa questão visual da higiene, né? Tudo tinha que estar limpo, combinando, perfeito, parede branca com os móveis desenhados para ficar tudo certinho, simétrico. Essa higiene estava essa depilação que você falou, estava na arquitetura, na decoração, né? E agora já vê esse movimento Exato. contrário. Ou seja, no final das contas é quem está com a voz, quem está com a visibilidade, quem está conduzindo a parada, assim, porque a gente fica sempre à mercê de quem está com o poder da comunicação, vamos dizer assim, para determinar Então, o que é mas não belo. estamos totalmente à mercê, Bárbara. Não estamos totalmente à mercê. Tem uma É coisa óbvio que a positiva gente aí. sempre contribui e Por quê? retroalimenta. Mas... Uhum. Sim, sim. Mas a questão é, de fato, faz todo sentido. Mas a gente tem vozes dissonantes também aparecendo. Que não fala assim, não, reivindicando o lugar, né, dessa, digamos, essa carga de negatividade para tentar balancear um pouco esse cenário, né, super polido que a gente está desenhando nesse momento. Então, gente, essa proposta ela chega também no sentido não só visual do prato ou do restaurante em si, mas todo o contexto, inclusive o posicionamento político Ah, não, compartilhei errado. O posicionamento político do próprio negócio, né? Ele vai pesar para essa identificação estética. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo, 2 exemplos, né? Posso só perguntar uma coisa antes, rapidão? Pode perguntar, Vanessa, diga lá. Só voltando ao Paris 6, quando a gente fala que aquela sobremesa, sem julgar se é bonita, é feia, não sei o quê, mas ela é cheia dessas coisas, né? Ela tem esses negativos que você falou, eu estava pensando nisso, assim. A gente não se coloca nesse outro lado de estar falando que o que é belo ou que é, sei lá, esteticamente bonito, não é só o outro prato. A gente não está julgando também, de certa forma? Não está entrando nesse mesmo discurso que a gente está trazendo à tona, assim? Eu não sei se eu estou sabendo me colocar exatamente, mas estava pensando sobre isso, assim. Eu acho que você está se colocando super bem, Vanessa. Adorei. Sim. Entendeu? Culpa nossa. Eu acho que assim, o debate ele não pode realmente entender que uma coisa é negativa e outra coisa é positiva, né, nesse sentido, a partir só desses exemplos daquilo que nos interessa julgar, né? Eu acho que tem assim só condições diferentes de argumentação. Quando a gente está falando do Paris 6, eu acho que a maior questão que a gente está colocando é justamente essa tradução estereotipada, né, e aleatória de ingredientes que ocupam aquela cumbuca, né, para causar um determinado, enfim, um determinado efeito, perfeito? Se a gente for trazer para essa outra ideia do que é negativo ou positivo, talvez a gente possa ter um debate interessante realmente, né, de entender que fala assim, poxa, mas essa sobremesa ela não tem nada de refinado ou de bonita ou de limpa, né, muito menos, né, porque até a própria cumbuca ela é propositalmente suja, né, como parte mesmo da concepção da receita, né. Mas aí eu acho que a gente atravessa, né, para uma outra discussão que envolve também esse signo do exagero, da pornografia, entendeu? Da comida pornográfica. Então, porn food, ele quebra o rito da positividade, talvez, né? Com essa negatividade, mas não a negatividade que a gente está propondo aqui, que é uma negatividade de equilíbrio. Mas não, ela vai para o outro extremo. Ela quer
esculhambar a positividade, criando um elemento que ele é absolutamente escatológico, sabe? Ele leva para um outro caminho, uma outra solução. É o cimento queimado da comida. Pode ser. Você cria uma nova reconfiguração, uma nova ressignificação para aquele prato. Não sei, é um debate que a gente pode ter, que a gente está tendo, na verdade. Entendeu? A ideia é essa mesmo, da gente poder problematizar essas questões. No sentido de positividade e negatividade que eu coloquei, foi muito mais para entender que a nossa relação com isso que a gente chama de belo está muito ligada justamente a esse excesso de positividade, né? A gente querer uma coisa super certinha. E padrão demais, né? Fica todo mundo igual, todo mundo sem pelo, todo mundo igual, né? O dente, todo mundo é branco demais, é sem pelo demais, é sem cheiro demais, a gente enche de perfume para mascarar os cheiros, né? Tá sempre tirando as identidades, eu acho, né? Sei lá. Isso, que massa, legal, legal. Alana. Guilherme, aí o que eu fiquei me perguntando aqui foi, dentro de tudo isso que a gente está discutindo, eu não sei se é uma coisa que a gente vai aproximar, que a gente vai aprofundar em alguma aula mais para frente. Qual é o papel, então, do crítico gastronômico? Ele vai ali traduzir a experiência dele, mas se essa experiência é tão determinada por tantos fatores, lógico que assim, dentro do contexto comunicacional, a gente entende, né? Ele tem um papel importante na divulgação daqueles restaurantes e tudo mais. Mas dentro dessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, da estética, né? Qual vai ser o papel dele? Qual vai ser a contribuição dele? Massa, Alana. Bem, a gente vai acabar com o crítico gastronômico na aula que vem. Entendeu? Não vai sobrar nada dele. Brincadeira. Mas a gente vai falar sobre esse contexto. Por quê? Porque na aula que vem, hoje a gente trouxe uma pegada um pouco mais teórica nesse sentido da filosofia. Por quê? Porque ela vai ajudar a gente nessa compreensão das próximas aulas. Veja, na próxima aula, a gente vai trazer essa ideia que eu estou chamando de o circo da comida. E a gente vai tratar sobre porn food e a gente vai falar sobre o papel não só do crítico, como também dos vários juízos e julgamentos que temos, programas que julgam, estrelas, né? Inclusive vai ter um slidezinho que eu preparo que chama-se A Culpa é das Estrelas, né? Para a gente poder discutir justamente como que isso quebrou com nosso sistema gastronômico, assim, essa ideia de estrela, de celebridade, e de crítica gastronômica. Até porque a crítica gastronômica, ela muitas vezes se desprende de qualquer ofício de criar um pensamento de fato crítico. Às vezes ele navega nesse terreno só da legitimação. Eu quero legitimar esse lugar. Pumba. Eu quero deslegitimar esse lugar. Acabou. Entendeu? Essa ideia até da escola inglesa, né, da crítica de arte, e a crítica gastronômica inglesa também, que é muito dura, né? Que é assim, eu vou fazer uma crítica para destruir um restaurante ou para elevá-lo ao Olimpo do Michelin, ou dos 50 Best. Né? Então, você tem uma estrutura aí que a gente vai questionar na próxima aula. Legal? E vai ter um texto que está lá na nossa plataforma que eu peço para que vocês leiam, porque é muito, muito massa. E vai ser super base para a gente poder discutir na aula que vem. O nome do texto, inclusive, é Food Circus, o Circo da Comida. É um texto em inglês, porque ele foi escrito pela Lisa Abend, que é uma jornalista, inclusive premiada, eu acho que ela é norueguesa, dinamarquesa, acho que é dinamarquesa, e que ela vai falar sobre a experiência dela ao acompanhar uma das premiações dos 50 melhores restaurantes do mundo. E ela vai fazer várias associações sobre como é perverso todo esse cenário e como é falso, né? Essa relação que se dá muito mais por conta dos atores que estão nos bastidores, né? Sabe? Do que o que a gente está conseguindo ver e a gente celebra e acha lindo. Então é um texto muito legal, e se você colocar esse texto para traduzir no Google, ele dá uma leitura bem interessante, assim, entendeu? Ele não é ruim, entendeu? Dá para você ler numa boa em português na tradução automática do Google. Beleza? Então, deem uma olhada nesse texto. É uma reportagem, sabe? Não é uma reportagem curta, mas também não é um livro, né? Não é uma coisa longa, não. É bem tranquilo de dar uma lida. Legal, gente? Só para encerrar, Alana, respondi aí, mais ou menos? Respondi, assim, prometendo, né?
só para fechar, galera, nesses últimos segundinhos, eu queria fechar mostrando para vocês o seguinte, que essa proposta de estética, ela também tem a ver, como a gente estava discutindo, com o posicionamento político. O posicionamento político, gente, é estético. A estética, ela está carregada de simbolismos políticos também. Então, eu coloquei duas figuras, não sei se você conhece as duas figuras, talvez a de baixo, mais legível para todo mundo. Embaixo temos o famoso Júnior Durski, ou Druskis, não sei. Acho que tem alguém aí de Curitiba, não é isso? Aí, ó, já consegue reconhecer melhor, mas é uma figura que agora se tornou muito famosa, porque no meio da pandemia falou que estava morrendo pouca gente. Tem que morrer mais. E quanto mais morresse, melhor. Tinha que morrer mais uns 70 mil, né? Mal sabia ele que ia chegar a muito mais que o dobro do que ele projetou, né? Então ele foi um dos caras, uma das vozes aliadas ao discurso do Bolsonaro para poder validar a ideia de que você não tem problema com o coronavírus, que você pode reabrir e que ele vai reabrir os restaurantes dele sem problema nenhum. Só não conseguiu reabrir porque tinha uma lei que de fato barrava. Então ele se posicionou contra essa lei. Isso foi um posicionamento político. Eu me posiciono com essa lei. É um posicionamento político baseado em interesses, sempre são baseados em interesses e ideologias. Nesse caso, ele estava aliado a uma ideologia repercutida muito por esse governo agora em questão, que era de que se você foi a ideologia anti-lockdown, né? Ou seja, não podemos parar a economia para conter uma crise sanitária. A gente não pode prejudicar a economia em favor, né, por conta dessa doença. Então, nesse debate, ele ficou desse lado em que não importava o coronavírus, a população vai se imunizar, vai morrer uma galera, mas não tem problema, bola para frente. E essa estética que o Júnior Durski traz, não sei se vocês sabem, mas ele é o dono do restaurante Madeiro, né? O melhor hambúrguer do mundo, autoproclamado o melhor hambúrguer do mundo. Eu não acho que ele é o melhor hambúrguer nem do shopping, no qual ele É o está. melhor pão do mundo também. A galera vai atrás desse pão, que é um pãozinho de sal metido a besta, redondo, mais nada. Pois é, um pãozinho de sal que, na boa, a Ilha dos Pães, que fica aqui ó, do lado da minha casa, a padariazinha, ela faz um pão francês melhor que aquele. Sim. Enfim, mas essa não é a questão. Eu estou só pegando o pé do homem. Quando a gente não gosta da pessoa, do que representa, aí a gente começa a pegar no pé. Eu estou sendo bem claro para vocês que é isso mesmo, tá, gente? Mas, voltando para a ideia da estética que a gente está tratando, qual que é o lance da estética dele? Ele criou um modelo que é muito baseado nos modelos americanos de dining, né, e dos novos dinings, né, tipo o próprio Outback, né, essas grandes redes, né, o formato de serviço e o próprio cardápio, ele traz, na verdade, né, de um tipo de restaurante, né, um modelo de negócio que ele é usado nos Estados Unidos e que ele traz para o Brasil e ele joga, inclusive, o mesmo discurso, aquele discurso que é super exagerado. Eu sou o melhor do mundo, entendeu? Que é um discurso que você não tinha muito no Brasil, assim, entendeu? No Brasil você tinha até na zoeira, né? Ou então de uma forma meio despretensiosa, ignorante. Você tinha assim, a melhor pizza do Brasil, entendeu? Venha comer aqui no melhor self-service, não sei o quê, mas a gente não levava isso muito a sério. Aqui você tem um branding que vai ser mais agressivo, que vai se colocar como nós somos os melhores. E ele vai se esconder atrás de um discurso, veja bem, que é super validado pela galera que tem uma consciência alimentar mais afinada. Então ele vai falar assim, nossa maionese é caseira, nosso pão é caseiro, nosso palmito, que ele vende um palmito de pupunha lá, vem de uns fornecedores que são da agricultura familiar, mais ou menos, entendeu? E tá cheio de mentira nessa narrativa, né? Não sei se vocês já viram a propaganda lá da alface hidropônica dele, com o Luciano Huck, inclusive, que é sócio do Madeiro. E aí eles vão fazer essa narrativa, só que no limite, o que ele está fazendo é criando commodities sabe, e incentivando essa produção em larga escala. Tanto é que ele criou um sistema de franquias absurdo. Então ele cria um monte de loja, ele garante
o fornecimento num preço super baixo e vai vender aquilo de uma forma, num branding, né, super mentiroso. O comercial de margarina, mais uma vez, aparecendo aqui. Esse é um posicionamento político. Você veja, a própria forma como ele se associa a um entendimento político, uma veia partidária mais liberal ou até neoliberal no limite, atende a ele nessa circunstância. E aí, em oposição, eu coloquei aí uma galera mais esquerdona, aí que está aí em cima, ó, que é o Lucas Ramu, eu esqueci o nome da sócia dele, que é de uma cafeteria em Brasília chamada Objeto Encontrado. Eu trouxe essa cafeteria porque é uma cafeteria que eles são muito declaradamente, né, politizados, digamos assim. Eles foram uma cafeteria que fecharam a produção deles só para produtores de agricultura familiar. Então, assim, aí vocês estão vendo eles posando com arroz do Movimento Sem Terra. E na própria estética do lugar, eles modificaram para poder fazer sentido ou dar sentido a esse manifesto mais anarquista que eles propõem, por exemplo, pichando a própria fachada do café. Olha só. Eles começaram a pichar. Fora Temer, ainda era a época do Fora Temer. Então, se você chega na cafeteria, tá lá, cheio de pichação, Fora Temer. E não é um grafite bonitinho, né, que a gente autoriza os restaurantes a fazer. Mas também, do outro lado, do lado deles, eles estão se colocando de uma forma ideológica, de uma forma partidária, estão se identificando esteticamente e politicamente com o meio ao seu redor. Então, toda a parte deles de trabalho envolve também uma assistência à galera, a pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua, se passarem por lá, têm direito a uma refeição de graça. Então, você vê que o posicionamento político influencia e é influenciado também pelo próprio modelo de negócio. No caso deles, durante a pandemia, eles fecharam sem nenhuma cerimônia. E só estão reabrindo agora também, como muita gente está fazendo. Então, veja, quando a gente fala em estética, a gente não está falando só em visual. A gente está falando também em posicionamento político. Deu para sacar, gente, esse caminho? Joia? A gente vai poder debater mais sobre isso, a gente está com o tempo apertado agora, mas a gente pode debater mais sobre isso na próxima aula, tá? Se vocês quiserem trazer mais alguma questão, podem ficar à vontade, joga aí no chat, ou então manda por e-mail, ou pode trazer na próxima aula também. Leiam aquele livrinho lá, o livrinho não, o textinho lá, a reportagem, para a próxima aula, que vai ser super divertida, a gente vai falar sobre esses fenômenos de agora e sobre essa coisa do chefe como grande estrela e celebridade, né, digna de um programa de TV, de grandes orçamentos e blockbusters, né, e como isso tem sido prejudicial no nosso imaginário social. Né? E para fechar, galera, uma novidadezinha para vocês, ó. Uma aula extra que eu estou mandando para vocês, super legal. Fechei com a Raquel, pedi para ela, até para a gente, né, fazer uma pequena reparação pela ausência da Tainá para a nossa turma aqui das 14. Não sei se vocês conseguiram ver a aula da Tainá na gravação. Maravilhosa. Obrigado, Vanessa. Muito bom. Vou passar para ela. Maravilhosa. Incrível. Ela é sensacional, né, cara? Estou trazendo outra mulher sinistra para poder falar com a gente. Essa vai ser uma aula fora do nosso roteiro, tá? Vocês vão ver aí, ó. Quinta-feira, 29/10, às 18 horas. Quem puder, eu vou mandar, vai ser um outro link, vai ser diferente. Para a nossa turma, eu vou mandar o link direto para vocês. Fala, galera, a aula especial vai ser essa. A Raquel Cantarelli é uma colega de caminhada, de doutorado, só que ela trabalha esse tema, que é um tema que não é muito próprio da minha pegada, mas é super da dela. E ela veio oferecer, e eu falei assim, que massa, e quero dar isso para a galera, para o pessoal que está fazendo comida de pensar, que é uma aula sobre afeto na cozinha. A gente até falou um pouco sobre afeto, sobre cozinha afetiva, mas ela vai trazer de uma forma muito mais legal. A Raquel, ela tem um projeto, se vocês não conhecem, conheçam, chamado Pretexto, junto com o marido dela, que é cozinheiro. Então, o pretexto é a ideia de que a comida é só um pretexto para o afeto.
Então ela parte daí. E ela é uma professora universitária de semiótica. Essa é a especialidade dela. Então ela vai trazer também essa pegada que não é a minha, para dar uma complementada para a gente. Essa aula do dia 29/10, Alana, vai ficar gravada sim. Legal, vocês vão recebê-la, se não puderem comparecer. Então é uma aula que a gente está fazendo de bônus aí para vocês terem, né, para a Raquel poder falar com vocês. Vai ser uma aula curta, tá? A gente está fazendo uma aula de 1 hora só, essa aula com ela. Talvez 1 hora e meia, né, por conta das perguntas. Mas ela é uma super pessoa, vocês vão adorar, cara. Ela tem um perfil também chamado As Professorinhas. Salvem as Professorinhas. É muito legal, depois vocês olham no Insta. Joia? E a gente vai ficando por aqui. Legal? Siga-nos nas redes sociais e valeu, minha gente, valeu, pô. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Obrigado por hoje, foi muito massa. E a gente se vê na quarta-feira. Um beijo.